Boa noite. Bom, o que acontece, pessoal? Hoje a ideia é trazer aqui para vocês um pouquinho de conhecimento, né? Para a última live a gente falou um pouquinho sobre questões relacionadas a como a mulher ela está sobrecarregada, como ela fica sobrecarregada ao longo da sua vida, né? E isso daí a gente falou um pouquinho sobre uma questão da Revolução Industrial, tá? Falamos um pouquinho sobre essa revolução e como que essa revolução ela significou e ela trouxe principalmente para a mulher essa dupla jornada, essa terceira jornada, quarta jornada, né, de trabalho, no qual elas acabam não tendo tempo para a família, tempo para todo mundo, certo? E hoje, né, hoje eu quero trazer para vocês algo diferente, tá? O tema hoje a gente vai, né, eu vou passar para vocês aqui. E o tema ele é basicamente falar sobre a questão financeira. Não é sobre dinheiro, tá? Não é sobre dinheiro, né? Não é que o dinheiro está faltando, tá? É sobre outras questões. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, o nosso tema de hoje, tá? Não é só falta de dinheiro, tá? Então muitas vezes a gente pensa e fala assim, cara, falta de emprego, falta de dinheiro, e hoje a gente vai descobrir que realmente, né, o que realmente o que realmente acontece para que isso ocorra. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, esses dias eu estava assistindo uma reportagem e eu achei essa reportagem um pouco complicada, tá? Por quê? Eu vi uma mulher, né? Uma dentista. Acredito que vocês viram também essa reportagem. E essa dentista, ela acabou, né, sendo puxada pelo marido, um empresário, tá? E o vizinho. E o vizinho ele, né, ele ajudou o marido a puxar a mulher e o marido foi lá e bateu nela. Infelizmente, nós temos essas situações que realmente muitas mulheres nesse Brasil afora, elas se permitem, né, passar por isso, no sentido de se ficar naquela situação presa, naquela situação em que naquela prisão emocional, naquela prisão financeira. Quantas mulheres que ali da década de 30, 40, 50 se viu em volta a um casamento só porque precisava. Tudo isso tem uma explicação, né? Eu trouxe essa situação, essa história, porque realmente é uma coisa que nos afeta, é uma coisa complicada, tá? E só que assim, aí eu pergunto para vocês o seguinte, né? Quando foi que o trabalho passou a valer dinheiro? Essa é uma pergunta, né? E a segunda pergunta é a seguinte: por que algumas formas de trabalho são remuneradas e outras parecem simplesmente obrigação, né? Tem trabalho que a gente vai, é remunerado, nossa, eu amo, e tem trabalho que infelizmente é meio complicado. Então, o que acontece? Já pararam para pensar? Alguns trabalhos eles parecem obrigação, outros eles têm uma remuneração legal, né?
E por que quando a gente fala de dificuldade financeira, a gente olha o presente, a gente olha muito o presente, a gente fala muito sobre o que acontece atualmente. Boa noite para todo mundo que está chegando. Gisele, Camila, Eliane, Priscila, Maristela, Meire. E só que assim, aí a gente olha e a gente fala assim: ah, essa mulher, ela ganha pouco. Ah, ela não conseguiu emprego. Ela não sabe administrar o dinheiro. Mas será que começou aí ou existe uma história muito maior por trás disso? Né? Então hoje a gente vai descobrir. Né? Essas perguntas a gente tem que ficar na mente, porque a gente sempre vê outras pessoas fazendo essas perguntas. Quando a gente passa por alguma situação financeira, todo mundo, mulher, homem, todo mundo, a pessoa pega e fala assim: ah, a pessoa não soube economizar, não soube. Sempre cai nas costas de alguém, né? Mas existe uma história além disso daí, né? Hoje nós vamos voltar um pouquinho no tempo e entender como esse trabalho, né, o salário, família e gênero foram construídos. E no final eu quero trazer essa história para a vida real, para que você que está assistindo também esteja pensando: eu trabalho tanto e parece que nunca consigo sair do lugar. Complicado. Bom, nas sociedades antigas, pessoal, sempre havia várias formas de organização de trabalho, tá? Logo no começo da nossa sociedade, a gente tem trabalho familiar, né? Conforme a gente falou lá sobre a Revolução Industrial, a gente trabalho na agricultura, artesanato, trabalho escravizado, né? O trabalho escravizado ele vem desde ali do começo da nossa sociedade, no qual quando existe alguém, aqui a gente já tem uma parada, quando existe alguém que se vê no direito de ter alguma terra, opa, peraí, eu vou tentar escravizar alguém, né? O trabalho livre, né? Então sempre dentro ali daquela dinâmica desde o começo da sociedade. Troca de produtos, troca de produto, sempre, olha, eu vou trocar por isso, trocar por aquilo, e prestação de serviço, né? A grande questão é: trabalhar e receber um salário não era necessariamente a mesma coisa. Aí a minha pergunta é: se uma mulher passa 10 horas cuidando da casa, dos filhos, preparando comida, limpando, organizando tudo, e ninguém deposita um salário na conta dela, ela trabalhou ou não trabalhou? Podem responder: trabalhou ou não? Claro que ela trabalhou, certo? Então, aqui que começa, né, uma discussão muito importante sobre o trabalho invisível. Deixa eu ver aqui. Pessoal, a questão aqui é o seguinte: o trabalho social, né, a divisão do trabalho, ele colocou os homens e mulheres em funções diferentes. Que atividades domésticas e cuidado foram frequentes naturalizados como obrigação feminina. Então, desde o começo ali da sociedade, a sociedade ela coloca aquelas responsabilidades relacionadas à questão de casa como obrigação feminina, tá? E o problema não é simplesmente dizer que as mulheres sempre ficaram em casa. As mulheres sempre trabalharam, né? Trabalharam em todos os lugares, certo? A questão, na verdade, é o seguinte: quanto desse trabalho era reconhecido como trabalho? Na verdade, será que era reconhecido como trabalho? Essa é uma questão que a gente vai pensando, vai analisando, ok?
e quanto dele era tratado como uma obrigação natural da mulher, tá? Então a gente começa a pensar, opa, peraí, o que era considerado trabalho e o que era considerado uma obrigação natural, tá? Então, vamos lá. Então, a gente para e pensa e vai um pouquinho mais lá na frente e aí a gente volta a lembrar um pouquinho sobre aquela questão que a gente falou semana passada, que é sobre a questão da Revolução Industrial, né? Que a gente passou sobre a questão do trabalho, fábrica, jornada e salário, tá? Então, a gente sempre tem que pensar que a nossa linha de pensamento ela começa ali na Revolução Industrial, ok? Beleza? Então, isso daí é uma coisa muito importante que tem que ser deixado claro, tá? Então, quando surge essa Revolução Industrial, aí a gente vai falar um pouquinho sobre dois pensadores, dois sociólogos, dois pensadores que eles trazem uma dinâmica aqui para a gente muito interessante, tá? Eu não estou falando aqui para você, né? A gente vive num momento em que as pessoas elas falam muito, as pessoas elas falam muitas coisas, mas raciocinam pouco, tá? E é importante que a gente entenda aqui o que? Opa, peraí, vamos entender qual que é a verdadeira posição dessa pessoa. Eu quero trazer para vocês aqui, né, um pensador chamado Karl Marx. Aí, a partir desse pensamento, a gente vai entender o que é, na verdade, essa mudança, essa questão que a gente vê que o nosso salário, desde de todos os tempos, sempre foi pouco, sempre as oportunidades foram poucas, tá? Então, a gente começa a entender aqui, eu vou trazer aqui para vocês, espera um pouquinho. Bom, vamos lá. Então, quando a gente fala de Karl Marx, ele vem com algumas ideias. O que acontece, pessoal? Estoura a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, ela cria ali uma mudança muito grande, um impacto muito grande em tudo, em todas as relações, ok? E uma das coisas que esses pensadores eles começam a olhar, ele começa a olhar o quê? Como que é a dinâmica das empresas, as dinâmicas da questão econômica, tá? E questão social, religiosa, todas as questões. E aí nós temos aqui o primeiro que a questão de trabalho. Como que era a ideia de Karl Marx para a questão de trabalho? Né? O conceito de trabalho para ele está dizendo o quê? Que o trabalho é uma atividade humana, ok? Uma atividade humana que transforma a natureza para produzir bens e serviços, ok? Então o que acontece? O ser humano ele vai fazer o quê? Ele vai construir bens, né? Ele vai produzir, né, com a sua mão de obra, certo? O seu trabalho, né? Ele vai construir uma casa, ele vai produzir, ok? E ele vai produzir para quê? Qual que é o objetivo dessa produção, né? Ele vai produzir para o próprio ser humano, certo? Então ele vai produzir, né, bens e serviços que atendem às necessidades da sociedade, tá? Então ela vai atender essa necessidade. Então essa base da produção é a base, o trabalho é a base da produção e da riqueza, ok? Beleza. Aí nós temos um outro pensamento aqui. A gente começa por um outro ponto, relação de trabalho. A questão de relação de trabalho, o trabalhador não possui os meios de produção. Então, como assim, professor? Ó, o trabalhador ele não tem o meio de produção, ele não tem a máquina, ele não tem o maquinário, né? Então ele precisa vender o quê?
Ele vai vender a sua força de trabalho para sobreviver. Então ele vai naquela empresa e ele vai se dispor, tá? Então essa relação é marcada pela desigualdade de poder, tá? Então, enquanto o capitalista, o capital, ele tem ali a sua o seu meio, né? Ele tem um meio de produção, certo? Ele tem os meios de produção. O trabalhador tem o quê? Tem a força, tem lá o trabalho, certo? Aí, aqui a gente já começa a pensar no quê? Uma outra coisa, na mais-valia. Essa mais-valia é uma análise que ele criou falando sobre o quê? O trabalhador produz mais valor do que recebe como salário. E essa parte excedente não paga. É apropriada pelo capitalista e se torna a origem do lucro. Então, como que é essa mais-valia? Todo mundo trabalha aqui. Quem trabalha para alguma empresa, para algum lugar, vamos pensar no seguinte: aquilo que você trabalha durante um dia, né, ou uma hora, vamos jogar um dia. O que você produz um dia, você está lá trabalhando numa empresa, trabalhando o dia todo, ok, tá trabalhando, tá tudo certinho. E aí dentro desse trabalho, o que acontece? Você produziu. Aí vamos dizer que o lucro dessa produção tenha sido, sei lá, 500 mil reais. Opa, você deu de lucro em um dia 500 mil reais para aquela empresa. Mas você recebeu quanto por dia? Então, o que você produziu, ele já paga o teu salário do mês inteiro. Então, para Karl Marx, ele tem essa questão da mais-valia. Ok? Então, aí a gente vai para um outro ponto, que é a alienação. Né? O trabalhador é alienado do produto, do processo, né? Então ele perde, né? O trabalhador perde o controle sobre o seu trabalho. Ele é alienado, ele está lá trabalhando, ele não tem mais o controle. Aí nós começamos a vir aqui embaixo no lutas de classe. A luta de classe, que é o conflito entre classes com interesses diferentes. Então a gente começa a ter essa dinâmica, né? Então a gente começa a entender qual que é essa dinâmica, certo? E aí nós temos aqui 6, materialismo histórico, né? Que é condições econômicas que influenciam a sociedade, tá? Crítica ao capitalismo, o sistema produz desigualdade e crises, e transformação social, mudanças depende da ação coletiva, ok? Então ele entende que as mudanças dependem de ação coletiva. Mas enfim, aqui eu não quero entrar aqui na questão da gente falar sobre entrar muito ali específico na questão da sociologia. Mas o que a gente está entendendo aqui? A gente tem um pensador que ele pega e analisa toda essa dinâmica, tá? Então ele começa a interpretar, aqui ele está interpretando o mundo, ele está entendendo, está falando, opa, peraí, essa dinâmica ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que as pessoas elas sofram, tá? Isso lá no começo da Revolução Industrial. Então começa tudo lá, tudo começa lá na Revolução Industrial, ok? Então, nesse ponto aqui, uma coisa que a gente tem que parar e pensar muito, né, e analisar muito, sempre a gente pensar, é nesse conceito da mais-valia, tá? Só que aí nós não temos só esse pensador, aí nós temos vários pensadores, mas aí eu vou trazer para vocês um outro pensador, ok? Que é Max Weber. Max Weber ele escreve um livro, existe esse livro, tá? A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, ok? Para Max Weber, essa dinâmica ela é diferente, ela não é da mesma forma que Karl Marx, tá? Então, para Max Weber, ele já entende de forma totalmente diferente essa dinâmica, tá? Então, ele começa a entender o que aqui? Ele começa a entender
crença, né, a ideia central aqui, ele argumenta que o capitalismo não surgiu apenas por fatores econômicos, ok? Aí ele começa a entender, ele faz uma interpretação da sociedade, aí ele fala o quê? Não foi por causa da questão econômica, mas foi influenciado por valores e crenças do protestantismo, especialmente o calvinismo, ok? Então, ele fala o quê? Que valores religiosos influenciaram o desenvolvimento do capitalismo moderno, né? Então a gente começa como que funcionava essa ideia, como que era esses pilares, né? A gente tem a crença na salvação, né? No calvinismo, a salvação é vista como um sinal de graça divina. Beleza, a gente começou a parar e pensar, solução como sair, né, da graça divina. Aí a gente vai para o 2, vocação e dever. O trabalho duro e disciplinado passa a ser visto como uma vocação e um dever moral. Entenderam? Então aqui a gente entende o quê? Que o trabalho ele é um dever moral, né? Então tem muito mais do que essa questão do dinheiro. Então a gente começa a entender, né? Que a gente começa a falar, oficina do diabo, cabeça vazia, oficina do diabo, tal, não sei o quê. Então a gente começa a parar e analisar. Aí a gente tem aqui a disciplina e autocontrole, né? A vida simples, o controle dos desejos e a organização do tempo são valores essenciais. E aí a gente volta aqui para a acumulação de capital. O lucro não é para o consumo pessoal, mas para reinvestimento e crescimento do negócio. Aí cria-se esses valores, né? O espírito capitalista, que cria uma mentalidade favorável ao capitalismo moderno, racional, produtivo e orienta o lucro. Então, aqui de uma forma resumida, né? Que não é o lucro em si, o lucro é importante, tá? Mas o que move o capitalista é o dever moral de trabalhar, prosperar e não o prazer pessoal. A vida, a racionalização da vida, a vida econômica se torna organizada, planejada e racional, né? Não é deixado ao acaso, né? E aí a origem cultural, né? Que o capitalismo moderno tem raízes culturais e religiosas, não sendo apenas resultado de tecnologias ou comércios, né? E aí, por que isso é importante? Ele é importante porque mostra que ideias e crenças podem transformar a economia de uma sociedade. Explica por que determinadas culturas foram mais favoráveis ao desenvolvimento capitalista, reforça a ligação entre valores culturais e o comportamento econômico e ajuda a entender que o capitalismo também é um fenômeno histórico-cultural, ok? Então, a gente começa a pensar aqui e analisar de uma forma muito impactante, essa questão. Essa questão ela mexe muito e principalmente aqui, quando a gente vem aqui para a questão da vocação e o dever, né? Quando a gente fala que o trabalho duro e disciplinado é visto como uma questão moral, né? E uma coisa que me chama muita atenção nessa questão da ética protestante e espírito capitalista é que ele fala muito aqui sobre essa questão de você não ter ali, né, uma vida pessoal, né? Não é pelo prazer pessoal, né? Na verdade que é a questão moral, né? Então a gente vê algumas discussões hoje correndo aí o Congresso Nacional sobre a questão de quantidade de horas que se trabalha, mas nunca se fala sobre a quantidade de tempo em que você precisa para poder descansar. Lembrando que quando a gente olha para essa dinâmica, a gente para e pensa, faz caramba, que loucura. A gente vê como esse capitalismo ele surge, né? Ele tem ali
esse surgimento ali a partir de ideais, tá? De ideais, mas não ideais em que coloca todo mundo na mesma prateleira. São ideais que colocam, que começa a criar uma desigualdade enorme, uma desigualdade que é sem precedentes, né? Então, isso daí é uma coisa muito interessante. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá calor hoje, né, pessoal? Hoje tá calor. E aí, é uma coisa que aí a gente começa a entrar aqui. Peraí, cadê aqui? Então, aí a gente olha aqui, a gente começa a parar e pensar no seguinte, né? Por que não temos dinheiro e trabalhamos muito, né? Então, quando a gente olha aqui para as teorias de Karl Marx e Max Weber, a gente para e pensa assim, peraí, Karl Marx ele traz a ideia do quê? Que o capitalismo, né, a visão central, que o capitalismo se baseia na exploração do trabalho. Quem trabalha produz muito mais valor do que recebe. Então ele olha para essa dinâmica, a gente olha para os dias atuais e a gente entende o quê? Que existe uma linha de pensamento em que coloca o quê? Opa, peraí, aquilo que eu recebo, aliás, aquilo que eu trabalho e produzo, certo? Não é aquilo que eu recebo. Não é nem ali 1% daquilo que eu deveria receber. Por outro lado, a gente tem Max Weber, que ele diz o quê? Que a mentalidade criada pelo protestantismo valorizou o trabalho duro, a disciplina, a acumulação, alimentando o espírito do capitalismo. Tá? E aí, com isso, como que isso funciona? O trabalhador gera mais-valia, né? Funciona dessa forma, para Marx, mas recebe apenas o necessário para sobreviver. A diferença vai para o dono do capital como lucro. Então, a gente volta a falar, opa, ele trabalha, mas você recebe o necessário para sobreviver. Olha só que loucura. Você recebe só para sobreviver. Será que hoje, agora sim, vamos parar para pensar. Será que hoje o que você recebe dá para sobreviver? Trabalhando em um emprego hoje, em pleno 2026, o que a gente recebe dá para sobreviver? Dá para realmente suprir as necessidades básicas em que a gente vive? Uma coisa para a gente pensar. Max Weber, ele já funciona da seguinte forma: trabalhamos muito porque fomos ensinados a ver o trabalho como um dever moral e um caminho para o sucesso. Isso normaliza jornadas longas e a aceitação de desigualdades, né? Quem aqui que não trabalha em algum lugar em que você vê essa normalização de jornadas longas, exaustivas, jornadas que acaba complicando, né, a nossa vida, né, a nossa vida pessoal, e aí, né, todo mundo, né, que vai normalizando. E aí, por que trabalhamos tanto? Para Marx, para gerar lucros para os outros. O Karl Marx ele já vai no meio no meio da, né, ele já pega e fala: a gente trabalha tanto para gerar lucro para os outros, para manter o sistema funcionando, para garantir apenas a nossa própria sobrevivência.
se é que a gente consegue garantir essa sobrevivência. Certo? Para Max Weber, porque a cultura valoriza quem trabalha mais e acumula. O sucesso material virou sinal de virtude. Então isso nos faz competir e aceitar exploração como normal. Né? Então, quantas vezes a gente está trabalhando num lugar, aí eu olho muito para a mulher, né? Acontece muito isso. Né? Teve uma vez que aconteceu, trabalhava num lugar e trabalhava uma moça comigo e ela já era formada, em contabilidade e tudo mais. E aí ela engravidou. Ela engravidou e aí ela precisou se afastar, tudo mais, tudo certo. E quando ela voltou, o coordenador mandou ela embora porque ela engravidou. Quem nunca passou por isso ou já ouviu alguém que passou por isso, né? Aí a gente olha aqui essa questão aqui, né? Essa questão da competição, acertar a exploração como normal. Quantas pessoas você viu trabalhando do seu lado, sendo explorado ali, e a pessoa acha que é normal, acha que é natural. Isso não é uma questão só de puxa-saquismo. É uma questão cultural, Max Weber, ele explica isso. E por que nós não temos dinheiro? Essa é a pergunta-chave, né? Por que eu não tenho dinheiro? Por que você não tem dinheiro? Para Karl Marx, ele diz o quê? Porque a maior parte do valor que produzimos não fica com a gente. A maior parte do valor que você produz não fica com você. Vocês sabiam que aqui no Brasil a maior parte da nossa riqueza, do dinheiro, ele está na mão de 1% da população? Vocês sabiam disso? Agora imagina só, a maior parte da riqueza está na mão de 1% da população. Complicado, né? Salários baixos, lucro alto concentram riquezas no topo. E o sistema é feito para poucos enriquecerem sempre. Então, poucas pessoas conseguem enriquecer. Para Max Weber, porque o sistema incentiva o consumo e reinventamento do lucro, não o bem-estar coletivo. A riqueza se acumula, mas não se distribui. O sucesso financeiro é exceção, não regra. E resumo, o capitalismo é estruturalmente injusto. Ele precisa que a maioria trabalhe muito e receba pouco, para que poucos fiquem ricos. E Max Weber, nossa cultura ajuda a manter o sistema. Fomos educados a aceitar e até admirar uma lógica que valoriza o lucro acima das pessoas. Algumas de vocês já pararam para pensar e já se revoltaram com essa questão, né? Que a gente entender assim, fala, cara, quantas pessoas que muitas vezes não foram mandadas embora de uma empresa porque só para cortar custo, mas que custo que é esse? Que custo é isso que eu começo a parar e analisar, que custo que é esse? A empresa está lá recebendo lá seus 30 bilhões e você está dando prejuízo para a empresa. O sistema leva nós a trabalhar muito, receber pouco e gastar mais que ganhamos. Exatamente. E aí, a gente começa
a fazer uma pergunta, né? E por que que as mulheres são mais vulneráveis, né? Quando a gente olha para essas dinâmicas aqui, por que que a mulher ela é mais vulnerável? A gente já começa a parar para pensar no seguinte ponto aqui. Primeiro ponto, o machismo estrutural. Mulheres sempre foram colocadas em posição de submissão e dependência. Vocês concordam? Isso não é de hoje. Isso é desde eu abri a nossa live falando sobre mulheres que acabam se colocando em situação de vulnerabilidade, apego emocional, de dependência, salários menores para a mesma função, menos oportunidades de crescimento. E isso a gente começa dupla jornada ou tripla, né? A gente estava falando sobre mulheres que, além do trabalho remunerado, a mulher cuida da casa, dos filhos, dos idosos, da família. Trabalho invisível e não pago, que sustenta toda uma sociedade. Menor acesso a recursos, menos acesso à educação de qualidade, crédito, patrimônio, herança, mais dificuldade para empreender e para construir independência financeira. Punição pela maternidade. O que eu acabei de falar para vocês aí sobre a questão da punição pela maternidade? Mães são julgadas e limitadas e penalizadas no mercado de trabalho. Licença maternidade curta e sobrecarrega mentalmente constantemente. Mulheres negras, né? A questão da desigualdade social, racial, LGBT+, sofre ainda mais. A interseccionalidade aumenta as barreiras à exclusão. E com isso, resulta em quê? Renda baixa, salários menores e trabalho desvalorizados, mais dificuldade para poupar e investir, tempo escasso, jornadas longas e exaustivas, cansaço físico, mental que limita estudos, descanso e lazer. Porque essa questão aqui do tempo, ele é muito importante. Porque assim, a gente vende o nosso tempo. O nosso tempo ele é tudo. Cansaço físico, mental, ele limita estudos, descanso e lazer. Aí começa um ciclo de pobreza. Menos renda, menos tempo, menos oportunidade, pouca mobilidade social. Eu vejo, por exemplo, pessoas, mulheres que moram aí na capital de São Paulo e que não têm a oportunidade de conhecer centros históricos, centros maravilhosos que existem aí em São Paulo. E aí tem a questão da dependência, Dependência financeira, emocional, até social. Dificuldade para sair de relacionamentos abusivos ou ambientes opressores. Quem é que muitas vezes não passou por uma situação dessa? De estar numa situação de dependência. E aí às vezes a gente tem essa dependência financeira sim. É dependência financeira, emocional, dependência social, dependência de um trabalho que muitas vezes você gostaria de sair e não consegue. E aí vem a sobrecarga emocional, culpa, cobrança, esgotamento, invisibilidade, impactos diretos na saúde mental e física. Então,
Não é preguiça, não é falta de vontade. É um sistema que foi feito para explorar e manter os privilégios, né? Por isso que é muito importante, né? Se a gente sabe que existe um sistema que ele é feito para manter os privilégios, por que a gente vai lutar para que acabem os poucos privilégios que ainda nos restam? Aí a gente entra falar um pouquinho sobre questão política. Não é sobre quem você vai votar, não é sobre isso. É sobre o que quem está lá está votando. Será que na calada da noite eles estão votando a favor realmente daquilo que é importante para mim, para você? Está olhando realmente para você? Existe um ditado que eu ia deixar para o final, mas eu vou falar agora. Um ditado que ele diz assim, de um outro pensador, Paulo Freire, ele fala assim, que o sonho do oprimido é se tornar opressor. E aí a dinâmica ela vai continuando, ela nunca muda. O sistema precisa da nossa força, mas não quer nos ver com liberdade e poder. E o que pode transformar essa realidade? Nem tudo está perdido, tá? Camila falou um ponto muito interessante. Não dá para lutar contra o sistema, realmente. Temos que sair do sistema com mudança de mentalidade. O que a gente pode fazer para mudar essa realidade é o quê? É educação, consciência, entender a história para mudar o futuro, certo? Ter organização, rede de apoio, luta pelos direitos, né? Igualdade salarial, creche, políticas públicas, respeito, educação financeira, que aí a gente entra com a parte de mentoria, e a mentalidade, autoestima, propósito, certo? A gente está aqui em uma dinâmica falando sobre questão histórica, mas a gente tem que parar e pensar no seguinte, que a gente pode mudar o sistema, mas a gente precisa entender primeiro quem é que nós somos. Entendeu? A gente precisa entender quem nós somos. Estou falando de forma individual, tá? Eu sei que vocês devem estar pensando, né? Legal, né? Eu entendi a história, mas o que eu faço com a minha vida? Essa é a pergunta mais importante de hoje, da nossa conversa. Eu entendi a história, mas o que eu faço da minha vida? O que eu faço com a minha vida? Eu estou aqui e quero saber o que eu vou fazer com a minha vida, porque conhecer a história, ela não vai pagar a conta. Claro, concordo. Conhecer Marx não vai pagar o seu aluguel. Conhecer Max Weber não coloca comida na mesa. Então, para que serve entender tudo isso? Serve para você parar de acreditar que toda dificuldade que você vive é simplesmente uma falha sua. Vocês estão entendendo? Às vezes, a gente olha assim para toda essa dificuldade, tudo aquilo que acontece, e hoje você está saindo daqui e você vai entender que tudo aquilo que você passa, as dificuldades,
Não é falha sua. Então você vai sair daqui com esse primeiro pensamento. Não é minha falha. Ok? Isso é o mais importante. Existe uma coisa que eu acredito muito, que é no meu trabalho. No trabalho da Eloment X. Antes de apenas falar sobre questão de dinheiro, nós precisamos pensar no seguinte: como que você está emocionalmente? Como que você está? Como que você está, né, na sua autoestima? Né? Como que você vai trabalhar a questão da culpa, os limites, seu medo? Como? Como que você vai trabalhar essas questões? Autossabotagem, relações abusivas. Nós temos muitas questões para ser trabalhadas. Porque o primeiro ponto você já entendeu. O primeiro ponto você já entendeu que não é culpa sua. Ok? Então, agora a gente precisa entender um ponto muito importante. A Eloment X, acredito eu que vocês estão acompanhando o trabalho da Eloment X, que é uma equipe de terapeutas, mentoria. Inclusive a Camila está aqui com a gente, nos seguindo, assistindo a live, uma das nossas terapeutas e mentora. E o nosso propósito é poder ajudar vocês. Tá? Terapia não é fórmula para enriquecer. Tá? Terapia é espaço de compreensão, elaboração, reconstrução emocional. Tá? Depois de olhar para dentro, podemos começar a olhar para frente. Ok? E é aqui que entra a mentoria. Primeiro a gente olha para dentro de nós, e aí depois a gente começa a olhar para frente. Aí a mentoria da Eloment X. Você pode trabalhar quem sou eu, o que eu sei fazer, o que eu posso fazer, quem precisa disso, como transformar uma habilidade em possibilidade de renda, como começar. Empreender não significa necessariamente abrir uma grande empresa. Às vezes significa descobrir que aquilo que você sabe fazer pode se transformar em uma possibilidade de autonomia. Ok, pessoal? Acolhimento, né? Aqui eu não quero colocar a terapia e mentoria no mesmo lugar. Elas têm funções diferentes, tá, pessoal? A terapia ela olha para a pessoa, a mentoria olha para o caminho. E quando fazem sentido juntas, podem ajudar uma mulher a compreender quem ela é, reconhecer seus recursos e começar a construir possibilidades. Ok? Agora sim, vocês estão antenadas com tudo. Como diz a Camila aqui, a mentoria é uma quebra de bloqueio emocional. Exatamente. E aí, a Eloment X, a gente está aqui a possibilidade aqui de abrir aqui
um acompanhamento direcionado, especialmente para as mulheres que estão cansadas de apenas sobreviver e querem começar a construir uma nova fase da própria vida. Eu não vou prometer dinheiro fácil, enriquecimento, nem vou dizer que empreender resolve todos os problemas, tá? Mas podemos oferecer um espaço para você olhar para a tua história, compreender seus bloqueios, reconhecer suas possibilidades e, se fizer sentido para você, começar a construir um caminho de autonomia. A história explica muita coisa sobre o lugar onde você chegou, mas ela não precisa decidir o lugar onde você vai ficar. Você não escolheu todas as condições que encontrou pelo caminho, mas talvez possa começar a escolher o próximo capítulo. E talvez a sua próxima história não seja sobreviver, não é sobre sobreviver. Talvez seja sobre reconstruir, ok? Eu quero agradecer a todas vocês que participaram da nossa live. É a nossa live, né? História Sem Filtros, com o Prof. Xavier 82. E na próxima semana, quarta-feira, a gente vai estar aqui novamente, tá? Aos poucos a gente vai melhorando, né? Eu peço desculpa pelo barulho, eu não sei como que o barulho está aí, tomara que tenha melhorado, né? Mas a vida é assim, a vida ela não é uma caixinha com as coisas tudo certinho no lugar, sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa melhorar, ok? Qualquer dúvida podem me chamar no privado, tá? Se você precisar de uma mentoria, uma terapia, ok? Vamos conversar, vamos ter uma conversa inicial, ok? Eu quero agradecer de coração a todas vocês que entraram na live e participaram, ok? Muito obrigado e até logo. Abraço.